Um bom dia na paz do Senhor para vocês, meus irmãos, amigos. Hoje levantando aqui, fazendo o meu devocional, me deparando aqui com uma passagem que me chamou muito a atenção, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 12, e o verso 20, aonde fala sobre a morte da filha, ou melhor, do filho de Batseba, que teve com Davi. Mas o que me chama a atenção dessa passagem não é a morte do filho, é o que Davi fez após a morte do filho. Quero ler para você aqui o capítulo de número 12, verso 20, que diz assim: Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou-se de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Essa passagem nós conhecemos bem. Davi, devido ter cometido um adultério, ter cometido um homicídio, ele tem um filho com Batseba. Deus traz a essa criança uma enfermidade e Davi jejua, consagra, pedindo a Deus para curar essa criança. Os servos de Davi sempre levando pão para ele, ele não quer comer, ele está jejuando, ele está triste. Mas o interessante é que chega a um ponto no verso 19 que a criança morre e o servo fica com medo de levar essa mensagem para Davi. E eles cochichando entre eles, Davi percebe. Então Davi disse: a criança morreu. E pergunta: é morta a criança? E eles disseram: sim, é morta. Então Davi se levanta da terra. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção. Quando as coisas complicam para mim, para você, a primeira coisa que nós fazemos é parar de ir à igreja. É parar de orar, é parar de jejuar, de consagrar, de nos purificar para Deus. Mas aqui já faz ao contrário. Davi me dá uma grande lição. Primeira coisa que ele fez foi se levantar da terra. Meus irmãos, quando as coisas ficarem difíceis para você, levante, sacode a poeira, coloque-se de pé. Segunda coisa que Davi fez depois que ele se levantou da terra foi se lavar. Isso mostra que nós precisamos nos limpar de toda a impureza, de tudo aquilo que não agrada a Deus. Terceira coisa que Davi fez foi se ungir. Quando eu me unjo, eu estou dizendo para Deus: eu estou firme contigo, independente do que aconteceu ou independente do que vai acontecer. Ungir mostra que eu tenho com o Senhor uma aliança. Davi se ungiu. Depois de se ungir, ele mudou de vestes. Irmãos, está na hora de nós mudarmos de vestes. O que quer dizer mudar de vestes? É tirar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que ainda está preso nesse mundo, e deixar Deus nos revestir de poder, de unção e de graça, uma nova vestimenta. Depois que ele troca de veste, quinta coisa que ele faz nesse texto é entrar na casa de Deus. Quantos crentes param de ir à igreja? Quantos crentes param de estar na igreja? Porque está com raiva, está com ódio, alguém te magoou, alguma coisa que aconteceu. Primeira coisa é parar de ir à igreja. Mas aqui Davi nos diz: primeira coisa que eu preciso fazer é continuar na igreja, é estar em comunhão com Deus na igreja, é estar em comunhão com os meus irmãos na igreja. E a última coisa que ele faz, estando na igreja, ele adora o Senhor. Somos adoradores, temos que continuar sendo adoradores. E não deixe o inimigo, a dificuldade, o problema, a luta, tirar de você esse dom de adorar o Senhor. Então eu quero compartilhar essa mensagem com você, que você possa refletir sobre esse verso, capítulo 12 de 2 Samuel, e o verso 20. O que Davi fez quando as coisas complicou? Ele buscou o Senhor. Então busque ao Senhor, levante-se dessa dificuldade, desse problema, lava-se dessa sujeira, unge-se para se apresentar a Deus, muda-se de veste, entra na casa do Senhor e adore o Todo-Poderoso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.